Bom, então, gravando. Bem-vindas, no caso, só meninas, por enquanto, à aula de Geografia Física, mais uma, né? E nessa aula a gente vai falar, então, começar a falar de Brasil. A gente viu, ao longo do primeiro semestre inteiro, vários conceitos de Geografia Física no geral. A gente viu geomorfologia, pedologia, a gente viu recursos hídricos. Nas últimas aulas a gente falou de energia, mas a gente também já tinha falado de clima, de pedologia, de vegetação. E aí, agora, o propósito das próximas aulas é a gente contextualizar isso tudo no Brasil. Claro que em todas as aulas a gente falou um pouquinho sobre como isso como cada uma dessas características está distribuída no Brasil. Então, essas aulas agora, eu acho que vão ser 2 a 3 aulas, elas servem um pouco como uma revisão dos principais temas, mas a gente vai falar especificamente de Brasil e qual é a característica física, as características físicas do território brasileiro. E aí a gente vai falar de Brasil, vamos falar um pouco especificamente sobre cada região. E depois que a gente terminar de falar de Brasil, a gente vai fazer a mesma coisa para o mundo, falando de continente por continente, características físicas no geral. Beleza? Então, vamos começar. Nossa, ficou pequenininho, peraí que mexi na janela aqui, problemas técnicos, né? Beleza. Qualquer coisa, se a apresentação não estiver passando, ou se vocês não estiverem me ouvindo bem, vocês me avisem, tá bom? Então vamos lá, caracterização física do Brasil e suas regiões. Começando com um mapa físico. Todo atlas que a gente abrir, a gente vai ter mapa. Os atlas mais básicos, mesmo os atlas mais básicos de todos, eles vão ter um mapa político e um mapa físico de um país, né? Se for um atlas mundial, vai ter dos continentes e tal. Vai ser um mapa político, que vai ter a divisão político-administrativa, no caso do Brasil, divisão em estados ou em regiões, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, com as capitais, localização geográfica das capitais, principais vias, etc. E vai ter um mapa físico que vai ter essa carinha aí, todo coloridinho. O que é um mapa físico? O mapa físico, em geral, a gente tem que às pensar que ele é um mapa de relevo, muitas vezes, que ele vai mostrar como que é a paisagem do Brasil. De certa forma, ele mostra como que é a paisagem. Mas uma coisa é um mapa físico, outra coisa é um mapa geomorfológico, que vai falar especificamente de formas de relevo. Já vou mostrar um pouco mais sobre isso. Mas vamos ficar aqui no mapa físico por enquanto. Os mapas físicos em gerais têm essa carinha e eles têm uma legendinha aqui. Deixa eu ligar o outro marcador para garantir que ele vai me mostrar. Ele tem uma legendinha com cores mostrando o que significa cada uma dessas cores que estão aparecendo aí, né, nesse mapa todo colorido. E essas cores elas vão indicar a altimetria, né? Como eu escrevi aqui do lado, devemos atentar ao fato de que mapas físicos em geral mostram topografia e altitude. A altimetria e a altura do relevo, a altura da paisagem no geral. Então a gente tem aqui essa parte mais verdinha, são as áreas mais baixas que estão lá a cerca de 0 metros de profundidade do nível do mar, de altura a partir do nível do mar, tá bom? Então, 0 metros e vai subindo. Quanto mais vermelho, mais alto. Em geral, a escala de cor é essa, vai de um verde para um vermelho mesmo. Em geral, é assim. E aí, as áreas mais verdes são áreas mais baixas, e as áreas mais vermelhas, mais laranjas, amarelas, elas são cada vez mais altas. E aí a gente consegue ver que tem uma certa rugosidade. Justamente essa distinção de cores faz com que o mapa tenha essa rugosidade. Ele fica como se a gente olhasse para ele e distinguisse que algumas áreas são mais planas e outras áreas são mais bagunçadas, mesmo assim. Né? A gente tem, por exemplo, aqui a planície amazônica, toda verdinha, toda lisinha, aqui, ó, uma área bem plana e relativamente bastante homogênea também. E a gente tem aqui no Sudeste, por exemplo, uma área toda enrugada, que é a região dos mares de morros, lá dos domínios morfoclimáticos do Aziz Absaber. Né? Então a gente consegue enxergar essas rugosidades.
e a gente consegue ver que a gente tem áreas mais altas aqui, são as serras, ou as tais das, dizem, né, as montanhas aí do Brasil, de Minas Gerais, que na verdade não são montanhas, são serras, e os planaltos, que são essas áreas que estão aqui no meio termo, esse mais amarelado, os planaltos brasileiros, beleza? Por que é diferente um mapa topográfico, um mapa físico, de um mapa de relevo? Porque o mapa de relevo, ele vai delimitar formas de relevo, aquelas lá que a gente viu lá na aula de geomorfologia, planalto, planície e depressão. Então, um mapa de relevo, um mapa geomorfológico de formas de relevo, ele vai mostrar aonde, aqui no Brasil, a gente encontra essas diferentes formas. O que a gente pode chamar de depressão, o que a gente pode chamar de planalto, o que a gente pode chamar de planície, beleza? Esse mapa aqui, de formas do relevo, esse mapa geomorfológico é o mapa do Jurandir Ross. Grifei ele lá embaixo. Lembram que temos 3 principais classificações do relevo brasileiro? A classificação do Jurandir Ross, ela é a mais recente, a mais completa, não sei se ela é a mais recente, mas de tudo que a gente usa na literatura, ela é a mais recente, assim, a mais utilizada. Das mais recentes, ela é a mais utilizada. Acho que essa é a melhor forma de descrever. E ela é bem completinha, olha. Ela indica 28 compartimentos de relevo. Divide eles em planaltos, depressões e planícies. E aí ele fala que a gente tem planaltos em bacias sedimentares, a gente tem planaltos em intrusões e coberturas residuais de plataforma e em cinturões orogênicos. E ele vai descrevendo. Cada uma dessas palavras aí demonstra uma característica desse relevo. Bacias sedimentares, lembra? É aquelas áreas mais rebaixadas do relevo que foram preenchidas por sedimentos. E hoje o solo ali tem essa origem mais jovem, né? É mais recente na história geológica do nosso planeta. E as rochas predominantemente são sedimentares, porque é uma bacia sedimentar. Então a gente tem planaltos em bacias sedimentares, a gente também tem planícies em bacias sedimentares. Né? E aí aqui ele descreve os planaltos, as depressões, as planícies, coisas importantes para a gente observar. Aqui o número 7 é o planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste. Né? Aqui que a gente tem a Serra da Mantiqueira, a Serra do Mar, aqui, que a gente desce ela para ir para a praia, o tal dos mares de morros do Aziz Absaber ficam concentrados nessa região de planaltos e serras do Atlântico, né? E boa parte dele está em Mata Atlântica, se a gente for pensar em classificação de biomas, né? Mas outra coisa importante para a gente observar nesse mapa, assim, é difícil lembrar tudo, mas vocês não precisam lembrar de todos os 28 compartimentos do relevo do Jurandir Ross. Alguns são mais importantes e é importante vocês saberem identificar onde eles se encontram, mais ou menos. Se eu falar para vocês, então, dos planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, vocês têm que minimamente saber que eles ficam ali, como o nome dele mesmo diz, ali na região sudeste, perto ali do Oceano Atlântico, e aqui mais ou menos ele se refere, tá? Ter uma ideia geral, isso é importante. Outro exemplo importante, a própria planície do Rio Amazonas, aqui, ó, classificada aqui como 23. É básico saber aonde que fica a planície do Rio Amazonas, em que região do Brasil, e quais são as principais características dela. É uma planície, ou seja, uma área muito aplanada, por causa da presença do rio, que é um rio gigantesco, né, em questão de volume de água, de extensão também. Outro ponto importante que é bom a gente lembrar, o Planalto do Borborema, que fica ali no Nordeste. O Planalto do Borborema a gente sempre cita ele como exemplo para lembrar, porque ele é um dos motivos que explicam a seca do sertão e da caatinga, né? E aqui o número 19, que é a depressão sertaneja e do São Francisco, que é justamente a área ali onde está o bioma caatinga, o domínio morfoclimático da caatinga também, e é onde a gente tem o sertão nordestino, o semiárido brasileiro, né? Então, é uma área mais baixa, uma área de depressão. Ela, por ser mais baixa, está do lado de um planalto, que é uma área mais alta,
causa aí essa dinâmica climática muito específica dessa região. Então, aí, um exemplo de como o relevo vai influenciar na dinâmica climática. A gente tem um planalto, a gente tem uma depressão, né? Geomorfologia atuando aí, agindo como um dos fatores para o clima regional ali, para a caracterização do clima regional. Qual mais que é importante a gente observar? As planícies e tabuleiros litorâneos, aqui o número 28, também é importante, porque a gente tem, em geral, serras ao longo da costa brasileira, causando essa diferença aí entre a área costeira e a área mais de continente, isso ali no Nordeste, principalmente aqui na Bahia, onde a gente tem a zona da mata aqui da Bahia. Isso é bem importante, porque causa mesmo uma diferença climática e de características locais, assim, bem significativa. A planície do Pantanal também é importante a gente localizar onde ela está, principalmente por causa de tudo que está acontecendo, né? As queimadas no Pantanal, que é uma coisa, assim, triste, tristíssima e absurda, mas é importante a gente estar atento, inclusive para a questão de políticas públicas relacionadas a isso, o que se faz ou o que se deixa de fazer. Mas é importante a gente localizar aí também o Pantanal, no que se refere à geomorfologia e aonde ele está no Brasil, quais são as características físicas. Por que o Pantanal alaga? Porque ele é uma área de planície, uma grande planície alagável, uma área mais baixa, e assim por diante. Que mais? Deixa eu ver se tem mais algum que é bom a gente se lembrar. O Planalto e a Chapada dos Parecis, aqui ele é bem importante porque alguns afluentes do rio Amazonas nascem nessas áreas mais altas deste Planalto e correm aí para desaguar lá no rio Amazonas. E acho que esses são os mais importantes que a gente precisa lembrar, mas sempre recomendo, bate um olho na listinha, associa nomes com coisas que vocês já sabem, isso é bem importante. O nome chamou a atenção, pesquisa sobre ele, pesquisa onde que fica, tenta saber mais sobre isso quando te chama a atenção, ou se você lembra desse nome de alguma outra referência, e assim por diante. Então, esse é o mapa geomorfológico, o mapa de formas do relevo, como eu disse, é o mapa do Jurandir Ross, né? Das 3 grandes classificações do relevo brasileiro, ela é a mais recente, apesar dela ser de 80 e poucos, né? Apesar dela ser tão velha quanto eu. E a gente tem aí 2 outras classificações do relevo, só para a gente relembrar a classificação de Aziz Absaber, que tinha, que ao invés de dividir o Planalto, o território brasileiro, como fez o Jurandir Ross, em planaltos, depressões e planícies, o Aziz Absaber dividia só em planícies e planaltos, né? Não tinha essa classificação de depressão, que com estudos mais técnicos, detalhados, o Jurandir Ross constatou que sim, tem áreas do Brasil que a gente pode classificar como depressões, tá? A diferença principal de um mapeamento para outro é justamente a quanto de tecnologia que aquele cara tinha na época dele para fazer um levantamento legal e dizer, olha, aqui é isso, é assim e não assado. Né? Então, por que a gente tem essa evolução das classificações, essa evolução dos mapas? É basicamente por isso, porque a tecnologia muda. Né? Na época do Jurandir Ross, ele conseguiu fazer um levantamento já por radares, né? Então é outra pegada. O Haroldo Azevedo, que é o desse primeiro mapa aqui, que foi a primeira grande classificação do relevo brasileiro, ele fez com base no que ele conhecia, sim, provavelmente, né? De literatura, e de andar por aí e observar e falar, olha, dá para dizer que isso aqui é assim, assim, assado e tal, né? Já com o Jurandir Ross, ele já teve uma tecnologia mais avançada, o uso de radares e etc. Beleza? Isso é só para a gente relembrar. Bom dia para quem está chegando agora aí. E aí, continuando falando aí de características gerais do Brasil, é sempre importante a gente falar de água, né? O Brasil digamos que referência em quantidade de água disponível, né? O Brasil possui 13% da água doce superficial
do planeta, isso é muita coisa. A gente tem rios enormes, caudalosos, rios de grande extensão territorial e de grande volume hídrico. O Amazonas é nada mais, nada menos que um dos maiores do planeta, né, em questão de volume de água, se não o maior, eu sei que eu confundo. Então, a água é muito importante para caracterizar o território brasileiro, tá? A gente tem aí, então, a divisão do Brasil em bacias hidrográficas. Essa divisão é bastante importante porque a divisão de bacias hidrográficas, ela tem um quesito de caráter ambiental. Então, para a preservação ambiental, é interessante que a gente divida o território em bacias hidrográficas. E as bacias hidrográficas, de certa forma, não é, assim, padrão, mas a gente consegue ter mais ou menos características físicas específicas de cada bacia hidrográfica. Não assim, exatamente, poxa, a bacia hidrográfica é totalmente diferente da bacia do Tocantins do Araguaia. Não necessariamente, mas a gente ainda dá para distinguir algumas coisas, né? Pela quantidade de rios, pela própria configuração do relevo dentro dessa bacia hidrográfica também. Então, a divisão de bacias hidrográficas do Brasil é essa desse mapão aqui, né? E aí, as maiores e mais importantes são a bacia amazônica, claro, né? Como não poderia deixar de ser. A bacia do Paraná, que é onde nós estamos situados aqui em São Paulo. A não ser que você esteja aí no litoral, né? A gente está aqui na região metropolitana de São Paulo, a gente está dentro da bacia do Rio Paraná, bacia do Paraná, aqui. A bacia do Rio São Francisco, importantíssima por toda essa questão de déficit hídrico aí no sertão nordestino. O Rio São Francisco, ele é o maior rio da região, então ele é muito importante para levar água para essa região, né, também. A bacia do Tocantins Araguaia é bastante importante também. E a gente tem essa divisãozinha aqui, ó, de bacias que não tem o nome de um rio, porque elas já estão mais próximas da costa e a maioria dos rios dessa bacia desagam direto no oceano. Então, ao invés de a gente fazer uma classificação para cada um desses riozinhos, a gente engloba todos eles como, né, uma área geral em que os rios, a maioria deles, desagam para o oceano. Inclui-se aí a bacia do Atlântico Sudeste, onde está, inclusive, o Rio Paraíba do Sul, ali que passa no Vale do Paraíba, né, indo para o Rio de Janeiro, de São Paulo para o Rio de Janeiro, toda aquela região ali, né, São José dos Campos, Taubaté, Aparecida do Norte, Resende, etc., dali para cima. Bacia do Paraíba do Sul, ela faz parte aqui do Atlântico Sudeste, assim como outras bacias, como, por exemplo, a do Rio Ribeira de Iguape, lá no sul do estado de São Paulo, litoral sul ali do estado de São Paulo. Né? A gente tem Iguape, a cidade de Iguape ali, que tem seu nome por causa do rio Ribeira de Iguape, que deságua ali. E assim como as outras, né? Atlântico Leste, Atlântico Nordeste Oriental, todas essas que não tem um grande rio que concentra todas as águas daquela região, mas sim vários riozinhos que desaguam, rios um pouco menores que desaguam no mar. Não só riozinhos pequenos, mas também, como eu disse, exemplo, o Rio Paraíba do Sul, o Rio Ribeira de Iguape, que são rios bem grandes, mas também tem rios pequenininhos, como aqueles córregozinhos que cruzam a areia da praia, que a gente pula eles achando que é esgoto, tá bom? Esses também estão incluídos aí nessas bacias Atlântico Sudeste, Atlântico Leste, Atlântico Nordeste Oriental e Ocidental. Isso, beleza? Esse gifzinho aqui, ele mostra como fluem os nossos rios, em que direção eles fluem. A gente tem aí, né, como senso comum, que todo rio corre para o oceano. E, de certa forma, isso é verdade, né? Às vezes, um rio não deságua no oceano, mas ele deságua em outro rio. E deságua em outro, e uma hora vai desaguar no maior, que vai desaguar lá no oceano. É o caso, por exemplo, do nosso rio Tietê aqui, né? Ícone da nossa cidade de São Paulo. Olha aqui o rio Tietê. O rio Tietê, ele nasce pertinho ali, ó, do oceano, mas ele corre em sentido contrário. Em vez de ele correr para o oceano, ele corre para dentro do continente. Por que isso?
porque ele nasce lá na serra, ali na Serra do Mar, e ele nasce do lado de cada serra. O rio não consegue subir ladeira, então ele só vai para onde ele pode descer, né? O rio sempre vai no sentido da gravidade, ele sempre vai para baixo. E ele nasceu do lado da serra em que ele não tinha como ir para o lado do mar, então ele corre para dentro. Ele vem correndo aqui, atravessa todo o estado de São Paulo, deságua lá no Rio Paraná, que vem andando aqui, ó, passa ali pelo Paraná, por um pedacinho de Santa Catarina, e vai desaguar lá no Rio da Prata, que, por sua vez, deságua no oceano. Então, aqui em São Paulo, a gente está na bacia do Rio Tietê, mas, ao mesmo tempo, a gente está na bacia do Paraná, porque a bacia do Rio Tietê é uma subbacia da bacia do Paraná. E, ao mesmo tempo, a gente está na bacia do Rio da Prata, que deságua lá entre a Argentina e o Uruguai. Por quê? A bacia do Rio Paraná, na qual nós estamos, é uma subbacia da bacia do Rio da Prata, beleza? E aí, por que bacia, né? Porque funciona como uma bacia mesmo. Toda a água que chove na borda vai descer para o meio da área mais baixa, onde ele encontrar. E aí a gente tem como se fosse uma bacia mesmo, que vai concentrar a água toda ali para a parte mais baixa dela, para a parte mais funda, que é onde está o rio principal de cada uma dessas bacias. Então, acho que é isso sobre bacias hidrográficas. Sempre bom lembrar quais são as principais aí, né? Principalmente Amazônica, Paraná, São Francisco, Tocantins, Araguaia, elas são as mais importantes. E cada uma delas tem o seu potencial hídrico. Algumas têm potencial para abastecimento e para geração de energia, outras têm potencial para navegação, por exemplo. A gente tem grandes rios com potencial para tudo isso, e alguns são mais aproveitados para uma coisa ou para outra. Por exemplo, a gente tem aqui na Bacia do Paraná, a maioria dos grandes rios da Bacia do Paraná, eles são aproveitados para geração de energia elétrica, né? A gente tem barragens aí, Itaipu, que não me deixa mentir. Itaipu fica ali no Paraná, já na divisa com a Argentina, uma grande usina hidrelétrica no Rio Paraná. Então, tá passando água por lá, que passou aí no córrego perto da sua casa. E passou, que dali foi para o Tietê, dali para o Paraná, e assim por diante. Beleza? E aí a gente tem aqui no Sudeste esse grande potencial para geração de energia, porque a gente tem a maior parte da população do Brasil morando nessa região. Então, é onde a gente tem uma demanda maior por energia elétrica. A gente tem muita água, por exemplo, na bacia amazônica, mas a gente não tem gente o suficiente para morar lá, para a gente ter que construir tantas usinas hidrelétricas como a gente tem aqui no estado de São Paulo, por exemplo. O potencial mais aproveitado dos rios da Amazônia são para navegação. Eles usam o rio como uma via de transporte, né? É uma hidrovia, uma grande hidrovia. Tem barco indo de Belém para Manaus o tempo todo, né? Então, tem um grande potencial para transporte. Assim como São Francisco, que em alguns trechos dele ele tem potencial para transporte, e em outros não, porque ele passa por uma região semiárida, e aí, né, quando ele passa por essa região semiárida, o fluxo de água dele diminui bastante, e aí ele já não consegue mais ser tão utilizado para navegação. E aí mas ele ainda é muito útil para irrigação. Né? E foram construídas represas lá também para aproveitar esse potencial para irrigação. E tem, inclusive, tem usinas hidrelétricas também no São Francisco, e eu dou destaque aí para a usina de Sobradinho, por causa da música, né, que se chama Sobradinho, já recomendei ela para vocês. Põe aí na playlist para lembrar das aulas de geografia. Ainda falando um pouco sobre hidrografia, só que não mais sobre rios, e aí os rios, as represas, os lagos, são o que a gente chama de águas superficiais, porque elas estão aí sobre o relevo, certo? Sobre o solo. A gente tem também um grande potencial hídrico de águas subsuperficiais, que estão abaixo da superfície, subsuperficiais. São os nossos aquíferos, que a gente chamava antes de lençol freático, mas aquífero é um nome mais legal, mais bonito, mais top, tá? Então, o Brasil também é rico em aquíferos, são as águas subsuperficiais, mas a gente também chama de águas subterrâneas, porque elas estão debaixo da terra. Tanto faz como você for chamar,
a gente vai entender do que você está falando, né? E eles abastecem cerca de 60% da população. Grande parte da população brasileira ainda não. Consome água de poço e que vem dos aquíferos aí, né? Historicamente, muitos continuam porque é o que tem de mais rentável, mais seguro e tal. E em outros lugares a gente se abastece com águas superficiais, como é o caso aqui da região metropolitana de São Paulo. Porque aqui toda vez que fica muito tempo sem chover, a gente fica falando, a gente vê notícias sobre os níveis de água na Cantareira. E hoje mesmo eu vi uma notícia sobre o nível de água na represa Guarapiranga, porque são essas represas, né, lá da Cantareira, da Guarapiranga, da onde a gente tira água para abastecimento público, para o nosso consumo. Só que em outros lugares do Brasil a gente tem ainda grandes cidades consumindo água dos aquíferos, né? No interior de São Paulo, inclusive, isso é bem comum, tanto porque a gente tem aqui, para o sudeste brasileiro, mais para dentro do interior de São Paulo, o aquífero Guarani, que é esse grande aquífero aqui, ó. 70% dele está em território nacional e ele tem capacidade para 45 mil quilômetros cúbicos. Né? Então tem espaço de água pra caramba. E aí no interior de São Paulo ainda tem cidades, indústrias que retiram água do aquífero Guarani para consumo. Outro aquífero muito importante, a gente tem vários aquíferos no Brasil, esse mapa todo colorido, ele está aí para mostrar justamente, né, como a gente tem uma abundância de aquíferos no território brasileiro, águas subterrâneas. Lembrando, né, que a gente tem a diferença dos aquíferos, o aquífero confinado e o aquífero livre. Às vezes a gente tem um aquífero em cima do outro, separados por uma camada de rocha impermeável, né? Os aquíferos ficam dentro da rocha, eles ficam nos poros das rochas, principalmente, e às vezes a gente tem dois aquíferos um em cima do outro separados por uma camada de rocha impermeável. A rocha mais porosa, onde o aquífero está, em geral, são rochas sedimentares. Elas são formadas por sedimentos, elas têm mais espaço entre um grãozinho e outro para a água se acumular ali dentro. Agora, uma rocha metamórfica, que ela passou por grande pressão e temperatura para ela se metamorfizar, e aí os minerais dela se aglomeraram de forma a ficar bem juntinhos, a gente tem pouco espaço para a água se acumular, e aí é o que a gente chamaria de essa rocha impermeável, a água não consegue transpassar ela, nem se acumular dentro dela. Deixa eu dar uma conferida só no grupo. Tá. Bom, e aí a gente tem vários aquíferos no Brasil, mas os dois principais, que é bom lembrar, é o aquífero Guarani, como eu já falei, e o aquífero Alter do Chão. Esse sim é o maior do mundo. Vejam, a gente tem os dois maiores aquíferos do planeta aqui, pelo menos parte em território nacional. O Alter do Chão, que é o maior do planeta, ele está totalmente em território nacional. Tem capacidade para 86 mil quilômetros cúbicos, quase o dobro do aquífero Guarani. E, apesar disso, olha a área dele, né? Esse rosinho aqui, ó, e aqui no outro mapa, pequenininho aqui no norte, em comparação com a área do aquífero Guarani. E aqui nesse outro mapa, cadê ele? Ele tá como esse marronzinho aqui, tá vendo? Isso é uma outra coisa que eu tenho para falar. Aí o que muda, então? Profundidade, né? E uma das coisas que pode influenciar na profundidade aqui do aquífero Alto do Chão, né? Ele cabe muito mais água para baixo, é porque a gente tem, inclusive, solos mais profundos no território amazônico, por causa do clima tropical úmido, né? Um clima bastante tropical, bastante quente e bastante úmido, porque ele tá ali, a Amazônia está ali perto da zona de convergência intertropical. Lembram dela? Né? Aquela área perto da linha do Equador, onde as nuvens convergem e onde chove pra caramba. Então, a região amazônica é bastante úmida, né? Porque está nessa região equatorial. E essa mistura de calor com água, né? Água quente agindo sobre as rochas e sobre os solos, vão causar um intemperismo mais intenso. Lembra do intemperismo, né? As coisas vão se fragmentando por causa
do calor, por causa da chuva, por causa da ação dos ventos e tal, né? E aí o calor, água quente agindo quimicamente ali, vai causar um intemperismo mais intenso, e isso que explica a gente ter solos mais profundos na Amazônia. Então, a gente tem solos mais profundos, a gente tem sedimentos em nível mais profundo, a gente tem um aquífero mais profundo, tá bom? Aqui, por que que o aquífero Guarani está aparecendo aqui? Só um pedacinho ali, aqui, perto do Mato Grosso do Sul, e só um pedacinho aqui no meio do estado de São Paulo. Porque ele está por baixo desse outro aquífero aqui, que está em cima dele, que é o Bauru-Kaiowá, tá? Entre outros, né? Ele está por baixo, é ali, nesse trecho aqui, já lá, bem do oeste paulista mesmo, e do leste do Mato Grosso do Sul, ele seria ali um aquífero confinado, porque ele está por baixo de outro aquífero. Mas, já se constatou que são as mesmas águas, a mesma característica química das águas, então é um aquífero só que passa todo ali por baixo e que aflora, ou seja, aparece mais perto da superfície só ali no Mato Grosso do Sul e aqui no meio do estado de São Paulo, na região ali mais ou menos de Botucatu, eu acho, não lembro. Depois vocês deem uma fuçada no Google Maps. Bom, e aí clima também, a gente teve umas 4 ou 5 aulas para falar de climatologia, e aqui eu vou fazer um batidão mesmo, só para caracterizar o clima do Brasil, né? Escrevi aqui país tropical, mas também subtropical, equatorial, semiárido, porque a gente tem essa distinção aí de climas no Brasil. A gente fala lá, moro num país tropical, abençoado por Deus, etc, etc, mas o Brasil não é só clima tropical, a gente também tem clima equatorial, ali na região da Amazônia, mais próximo ali da linha do Equador. A gente também tem o clima tropical de altitude, mais aqui no sudeste, onde a gente viu lá naquele primeiro mapa, que são as áreas mais altas mesmo, né, do relevo. Vou voltar lá só para mostrar. A gente tem áreas mais altas aqui, ó, nessa região do sudeste, e é onde justamente a gente tem tropical de altitude, ou seja, é um clima de altitude, que no geral é mais friozinho, mais ameno e tal, com maior amplitude térmica, mas ainda assim está dentro do domínio tropical, ele não é tão mais frio quanto poderia ser um clima de altitude por aí afora, onde a gente tem aqueles picos de montanha com neves e tal. O máximo que a gente tem é um chocolatezinho quente em Campos do Jordão ali. E a gente também tem o semiárido, bem importante, a gente estava falando dele agora há pouco, né? Tem toda uma característica aí de relevo, a depressão sertaneja, o Planalto do Borborema, influenciando para que essa região tenha esse clima semiárido. E a gente tem o subtropical ali mais para baixo, onde, né, nas grandes classificações climáticas globais, a gente já poderia considerar clima térmico. Gente, me deu branco. Temperado, né? Ninguém quer me ajudar, mas eu lembro assim, sozinha. Clima temperado. Mas aqui no Brasil a gente não tem característica de clima temperado. Aquela característica de invernos muito frios e verões muito quentes. A gente tem aí um subtropical, ou seja, um tropical mais pro fiozinho, assim, beleza? Mas que não chega a ter temperaturas baixíssimas no inverno. Isso, subtropical, beleza? Que mais? O clima tropical que predomina de fato na maior parte do Brasil. E aí, por isso que a gente fala em clima tropical. Primeiro que o Brasil está entre os trópicos, a maior parte do Brasil está entre os trópicos, enfim. Não falei do tropical úmido, né? Tropical úmido aqui no litoral. Úmido porque ele tem influência direta do Oceano Atlântico. Lembram das massas de ar? A gente tem massa de ar úmida quando ela se forma sobre o oceano, né? A massa tropical oceânica, ela é úmida, porque ela se formou no oceano, certo? E aí a gente tem, então, a grande influência dessas massas de ar e um clima relativamente mais úmido aí na costa do Brasil, justamente por essa influência da maritimidade. E também, né,
Por que que ele se delimita a uma faixinha assim? Porque ele não avança muito mesmo, mas também por causa do relevo, né? A gente viu o Planalto do Borborema, né? Tem a zona da mata aqui na Bahia, a gente tem a Serra do Mar aqui no estado de São Paulo, e assim por diante. Então, a gente tem fatores aí de relevo, de localização geográfica, tudo isso influenciando para esse mapa de clima. Vocês conseguem perceber como uma coisa afeta a outra, né? O clima afeta o relevo, afeta a profundidade dos solos, ao mesmo tempo, o relevo afeta características climáticas de uma região. A gente nunca consegue pensar, nunca dá para a gente explicar um fator físico isolado em si. A gente sempre tem que pensar no contexto dele, né? O que mais influencia para ele ser assim, tá? Esse negócio de cada coisa na sua caixinha e a gente não precisar consultar a outra caixinha para a gente entender, isso não existe, menos ainda em geografia física. Em geografia, no geral, não existe. A gente sempre tem que trabalhar com relações. Na geografia física não é diferente. A gente tem que relacionar as coisas para a gente entender como aquilo funciona, tá bom? Então, contexto é sempre importante. E aí, a gente viu também vegetação brasileira, né? A gente viu lá os biomas, a diferenciação de biomas. Olha ali a caatinga, né? No semiárido, como a gente estava falando. E olhem como essa área aqui, ó, tropical, ela se refere basicamente à área de cerrado, né? Cerrado, então, clima tropical. Se vocês ficarem em dúvida, ai, nossa, o cerrado é o que mesmo? O cerrado está no clima semiárido ou ele está no subtropical? Tentem lembrar visualmente, né? Eu gosto de usar muito mapas por isso, porque pelo menos a minha cabeça funciona muito visualmente. E, e olhem como, né? Bate mais ou menos aí o formato do clima tropical com o formato do cerrado, não exatamente, mas dá para associar legal, né? E aí a gente tem a classificação do Brasil em biomas, né? Floresta amazônica, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa, Cerrado e o Pantanal, né? Que está pegando fogo, né? E a gente tem a classificação em domínios morfoclimáticos. Mas, professora, qual que é a diferença mesmo? Quando a gente fala em classificação de biomas, a gente está falando basicamente de vida. A gente está falando de vegetação e de fauna e flora. Essas são, a gente pega as características de vegetação, principalmente, né, mas também de fauna, para definir a delimitação dos biomas. Quando a gente fala de domínios macroclimáticos, a gente considera isso também, mas não só isso. A gente considera também características mais ou menos homogêneas de relevo, de clima, de hidrografia e de solo também, tá? Então, são os domínios macroclimáticos para a gente definir onde começa e onde termina um domínio macroclimático, a gente considera essas outras informações do meio físico também. Aliás, onde termina e onde começa é uma coisa muito relativa, porque na verdade a gente não tem um limite exatamente, nem para o bioma também, um limite exato de onde começa uma coisa e termina a outra. E Aziz Absaber, que foi o cara que idealizou aí a questão dos domínios morfoclimáticos, mesmo cara lá do segundo mapa de geomorfologia, ele quis deixar isso bem claro, criando essas faixas de transição. Essas áreas aqui, que não são nenhuma coisa nem outra, que a gente pode encontrar um pouco de característica de um bioma e de outro ao mesmo tempo, né? Ou seja, as coisas ali são meio lusco-fusco, assim, elas se misturam um pouco, a gente não consegue definir exatamente qual é a característica daquilo ali. É tudo meio na transição mesmo, transicional. Inclusive, o Pantanal não consta como um domínio morfoclimático, porque o Pantanal tem características muito heterogêneas mesmo, né? Inclusive, eu vi uma reportagem hoje mesmo sobre as queimadas do Pantanal, devia ter salvado para mandar, se eu achar ela eu linko, que falava justamente dessa característica do Pantanal, de ser um pouco Amazônia, um pouco cerrado, né? Nessa grande planície alagada. Né?
Então, o Pantanal não entra como domínio macroclimático, ele está aqui, mas ele está como uma faixa de transição. Outra diferença, aí para você observar, nem todo bioma é domínio macroclimático e vice-versa. A gente já viu agora, o Pantanal ele é bioma, mas ele não é domínio macroclimático. E a gente tem aqui no mapa de domínio macroclimático os mares de morros. A gente tem mares de morros, lembram? Aquela área mais enrugada daquele mapa físico, né? Porque a gente tem variação de altitude, mares de morro, um morro do lado do outro, do lado do outro, do lado do outro, e assim por diante, né? E a gente tem também o domínio das araucárias aqui. E a gente não tem o domínio da Mata Atlântica. A gente não tem a classificação de domínios climáticos da Mata Atlântica. Onde a gente teria a Mata Atlântica, a gente tem o domínio das araucárias. A araucária é o tal do pinheiro brasileiro, uma árvore que eu pessoalmente acho lindíssima e chamam ela de pinheiro brasileiro mesmo. Ela está em áreas mais altas, essas áreas mais de clima tropical de altitude, porque é uma área de clima um pouco mais ameno mesmo. Inclusive, ela é o símbolo da cidade de Curitiba e de algumas cidades que são mais altas mesmo, né? Ou então essa cidade do Pinhal, sei lá, Santo Antônio do Pinhal, que é uma cidade que fica ali perto de Campos do Jordão. Tem esse nome Pinhal porque é uma região que tem muitos pinheiros. E que pinheiro é esse? A araucária, que é o tal do pinheiro brasileiro. A araucária que dá o nome aí para o domínio das araucárias. Beleza? Bom, e falar um pouco sobre as fontes de energia, que foram nossas últimas aulas, né? Então, acho que isso deve estar mais ou menos fresco na cabeça de vocês. A questão das fontes de energia. A gente tem predominantemente aqui como matriz energética brasileira as usinas hidrelétricas, né? 61% da energia elétrica gerada no Brasil é proveniente de usinas hidrelétricas, justamente por essa característica de hidrografia que a gente tem. Então, a gente soma, a gente tem como característica hidrográfica muitos rios de grande vazão, e eles são ótimos para a gente construir usinas nele e gerar energia elétrica a partir da força dessas águas, né? Então, a gente tem muitas usinas hidrelétricas. Isso é meio que um reflexo de como a gente tem rios caudalosos, né? Rios de grande vazão aí. E a gente tem também um pouco de energia eólica, um pouco de energia termoelétrica, principalmente ali para o norte, né? Um pouquinho de usina nuclear proveniente lá de Angra 1 e 2, no Rio de Janeiro, e usina importada aqui, que como eu descrevi, é principalmente gás natural, que vem principalmente da Bolívia, energia de fonte hidrelétrica também, considerando que a gente compra do Paraguai, né? A gente tem Itaipu lá, entre o Brasil e o Paraguai. Itaipu Binacional é o nome da empresa. Binacional porque ela é parte brasileira, parte paraguaia. O Paraguai consome toda a usina de Itaipu e sobra um pouco, porque olha o tamanho do Paraguai comparado com o tamanho do Brasil. E a gente importa essa energia que sobra deles. A gente compra ela meio que de volta, assim, né? E assim por diante, e eu tô esquecendo de falar alguma coisa. Sim, tá. E a nossa característica aí hidrológica, né, hidrográfica, a gente tem grandes rios, mas é sempre bom lembrar que a gente não tem grandes rios só porque Deus quer, né? Claro, Deus quer, eu acredito que sim, mas não é só por isso. A gente também tem grandes rios porque a gente tem muita chuva, né? A gente tem uma boa condição climática para geração de chuva, a gente tem lá a zona de convergência intertropical, gerando chuva na Amazônia, que chove e evapora, gera nuvens que vêm, batem na Cordilheira dos Andes e voltam para chover aqui no território brasileiro, no centro-oeste e sudeste. Então, a gente tem essa configuração de relevo da própria América do Sul que vai influenciar com que a gente tenha grande quantidade de chuva no nosso território. A gente tem muita chuva, a gente tem água o suficiente para ter rios correndo aí na superfície da nossa paisagem e também debaixo do solo ali nos aquíferos, né? Então, a gente tem muita hidrelétrica porque a gente tem rios, mas a gente também tem rios porque a gente tem um clima favorável para isso, um relevo favorável para isso,
Então, são vários fatores. É isso que eu estava falando para vocês agora. As coisas têm contexto. Elas não são assim só porque são, né? A gente sempre precisa tentar relacionar. A geografia é isso. A gente relacionar as coisas para entender como é, o que explica aquilo, né? E a gente entender esses fatores físicos do Brasil sem associá-los uns aos outros não faz o menor sentido. Por isso, essa aula. Beleza? E acho que é isso. Falar só um pouquinho sobre a regionalização do Brasil. Por quê? A gente tem aí a regionalização do Brasil, que vocês conhecem, com certeza já estão carecas de saber, que a gente divide o Brasil em 5 regiões: região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Sempre foi assim? Não. A gente teve ao longo da história aí do Brasil diversas outras divisões regionais, né? A gente tem inclusive os blocos geoeconômicos brasileiros e tal, uma outra classificação. Mas por que eu estou falando disso para falar de geografia física? Primeiro porque, a partir daqui, a gente vai falar especificamente sobre características físicas que a gente tem que chamar a atenção de cada região. A gente falou agora Brasil geral, e daqui para frente a gente vai falar sobre cada região, fatores específicos que é bom a gente saber de cada região, beleza? E também porque, numa das formas de regionalização do Brasil, ao longo da história do Brasil, a gente teve uma classificação lá em 1913 que seguia aspectos exclusivamente naturais. A gente tinha lá essa classificação aqui: Brasil central, oriental, meridional, oriental, oriental aqui, norte oriental, oriental central, e aqui eu não estou enxergando o que é que está escrito, mas enfim, não faz, porque já foi, essa classificação a gente não usa mais. Era só para demonstrar para vocês que essa classificação ela considerava exclusivamente fatores naturais, né? A floresta amazônica, o cerrado, ou os mares de morros, ou seja o que fosse, mas o Brasil já foi definido, a divisão político-administrativa do Brasil já foi feita pensando só em aspectos físicos. Hoje a gente tem essa divisão que considera, de certa forma, aspectos físicos também, né? Questão mais de clima, de bacias hidrográficas e tal, mas não somente, né? Tanto porque se a gente fosse considerar só aspectos físicos, a gente não ia ter a divisão casando com as fronteiras de estado, a gente ia ter, tipo, por exemplo, o estado de São Paulo, uma parte dele é cerrado e uma parte, a maior parte é Mata Atlântica, né? E aí, então, essa classificação não considera só aspectos físicos, mas também aspectos econômicos, demográficos e sociais, no geral, beleza? E aí, a partir daqui, a gente vai falar sobre cada uma dessas 5 regiões do Brasil, aspectos físicos de cada uma delas, para vocês saberem o que está rolando em cada um desses lugares, como que é a paisagem, escolherem um lugar aí para viajar, na viagem de formatura, quando vocês se formarem aí na USP, ou seja, lá onde vocês quiserem estudar, beleza? E para a aula de hoje, gente, era isso. A aula que vem a gente começa a falar de região por região. Eu acredito que a gente mata em mais uma aula, mas senão a gente vai falando aos poucos, vai dar tempo. E é isso. Deem uma olhada lá no Atlas que eu mandei na última aula. Essa aula de hoje vou postar lá no Classroom assim que possível. Acho que até hoje à noite eu consigo postar ela lá. E mandem suas dúvidas. Vocês têm dúvidas? Querem perguntar alguma coisa? Conversar um pouco? Estou disponível. Não ficou nenhuma dúvida, Júlia? Muito obrigada pelo elogio. Sim, deem uma olhada, assim, por curiosidade mesmo, sabe? Não que vocês sejam obrigadas a olhar o Atlas, mas é legal. Vocês vão ver que tem muita coisa. Você olhando um mapa e outro, vocês conseguem comparar as informações. O Atlas é legal por isso, porque ele tem todo tipo de informação ali referente ao território. Recomendo, inclusive, se vocês forem dar uma olhada, verem o mapa de demografia, concentração demográfica do Brasil, e
dos cultivos, aonde que está sendo cultivado cana-de-açúcar, soja, observem as fronteiras desses cultivos, né? A gente tem uma concentração, sei lá, de pastos e de produção pecuária no Mato Grosso. E isso é fixo ou isso avança? O que o desmatamento da Amazônia tem a ver com isso? Sabe? Pelos mapas a gente consegue fazer essas relações e tal. Beleza, se surgir dúvida, vocês podem mandar mensagem, sabem como me encontrar. E eu vou colocar o formulário de dúvidas lá no Classroom também, para se vocês tiverem mais vontade de perguntar anonimamente também, não tem problema nenhum. Beleza, gente? Então era isso para a aula de hoje. Eu vou encerrar a gravação.